dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas você está me assistindo, mas eu estou muito feliz que você está aqui me assistindo e que a gente vai conseguir embarcar e dar continuidade nesse estudo maravilhoso que é o estudo dos substantivos. Então vamos lá? Tá preparado? Eu espero que sim, hein? Pra gente recapitular um pouco. Na aula anterior, nós trabalhamos a questão da classificação dos substantivos. E possui 9 classificações, no caso. Ele pode ser simples ou composto, comum ou próprio, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato ou coletivo. Hoje, nós estudaremos a flexão dos substantivos. Para relembrar, flexão não é só o abdominal, ó. 1, 2, não é esse tipo de flexão que a gente está trabalhando aqui. A flexão do substantivo não significa que o substantivo ele vai para a academia, que ele vai malhar, não. Significa que esse substantivo ele é variável, ou seja, ele admite mudanças, ele passa por alterações e ele admite que uma palavra ela acaba se transformando em outra e outra e outra, que é o que a gente também chama de substantivo derivado, ok? Então, essas flexões dos substantivos, elas acontecem em algumas etapas. O substantivo ele pode ser flexionado em gênero, número ou grau. Mas como assim? O que é esse gênero, número e grau? É o que nós vamos estudar hoje. Vamos iniciar pelo gênero do substantivo. Quando a gente fala que o substantivo ele é flexionado em gênero, não significa que o substantivo ele pode virar um gênero literário, um gênero de escrita, Não. Esse gênero diz respeito a uma das qualidades do substantivo. Por exemplo, nós sabemos que existem substantivos que são femininos e masculinos, ou seja, existem palavras, existem substantivos que são exclusivos para identificar nomes que são masculinos, que são do gênero masculino, e palavras que identificam nomes do gênero feminino. Esses são dois dos gêneros dos substantivos. Além do feminino e masculino, nós possuímos mais 3. O gênero neutro, que também se chama de sobrecomum, os epicenos e os comuns de 2 gêneros. Esses dois, o gênero feminino e masculino, são os substantivos biformes, que possuem mais de uma forma, mais de uma maneira de escrita, e cada maneira de escrita é responsável por determinar um gênero específico. Os outros 3 gêneros, eles fazem parte dos substantivos uniformes, e vocês vão entender o porquê. Vamos começar pelo gênero neutro ou sobrecomum. O gênero neutro ou sobrecomum, ele diz respeito a palavras que são as mesmas utilizadas para ambos os gêneros. Como assim, prof? Vamos supor que uma mesma palavra que indica uma coisa que é do gênero masculino, ela também vai indicar uma coisa que é do gênero feminino. Ela não vai sofrer alteração nenhuma para indicar que é feminino ou que é masculino. Por exemplo, quando a gente está assistindo ao Oscar ou quando a gente está lendo alguma resenha de algum filme que vai falar de um ator ou de uma atriz, eles usam a seguinte expressão. Acompanha comigo. A estrela de cinema Leonardo DiCaprio atua nesse filme. Ou a estrela de cinema Cameron Diaz atua nesse filme. Vocês perceberam que o termo inicial, a estrela de cinema, que diz respeito ao ator ou à atriz que foi mencionado posteriormente, não alterou para falar que era o ator Leonardo DiCaprio ou a atriz Cameron Diaz? Isso é o que acontece com os substantivos que são sobrecomuns, que são neutros. Ele não vai sofrer nenhuma alteração para indicar o que é feminino e o que é masculino. Outro exemplo é a palavra indivíduo. Não existe a indivíduo ou a indivídua.
a gente só tem indivíduo. Porque indivíduo você já está indicando que é uma mulher ou é um homem, que é um indivíduo, é um ser, é uma pessoa que você está falando. Além do substantivo sobrecomum, que nós estávamos estudando agora, nós temos o próximo, que é o substantivo epiceno. Ele também faz parte dessa flexão do gênero e também faz parte dos substantivos uniformes, que só tem uma forma de representação. Mas qual que é a diferença do epiceno para o neutro, que é sobrecomum também? As palavras que são determinadas com um gênero epiceno são geralmente palavras que dizem respeito a plantas ou animais e que, para sofrer essa alteração, essa diferença entre o feminino e o masculino, é acrescentada a palavra macho e fêmea. Por exemplo, a cobra, macho, e a cobra, fêmea. Ou o jacaré, macho, e o jacaré, fêmea. O último dos gêneros é o comum de dois gêneros. O que acontece com esse gênero? Para você perceber a diferença entre o feminino e o masculino, a gente altera o que vem antes do substantivo, que geralmente vai ser um artigo, ok? Aqui eu vou fazer um quadradinho para vocês acompanharem quais são os artigos que nós temos na língua portuguesa. A partir desses artigos é que nós vamos definir se o substantivo, se a palavra que está sendo usada ali na nossa sentença, na nossa frase, se está se referindo a um homem, a um gênero masculino ou um feminino. Por exemplo, a palavra pianista. Não existe pianisto, só existe pianista. Então, como é que eu vou saber se é um homem que é um pianista ou uma mulher que é uma pianista? Pelo artigo que vem antes. Quando eu vou falar de homem, o pianista. Quando eu falo de mulher, a pianista. Por quê? Porque eles não assumem uma outra forma masculina. Eles não têm uma outra maneira de escrita. Então é por isso que a gente altera o que vem antes dele, para você conseguir compreender e conseguir identificar de quem você está falando. Ok? Acompanhe a próxima aula em que a gente vai trabalhar a flexão do substantivo em número e grau. Te espero daqui a pouquinho.